Galaxy A22 e M22 perto do lançamento. WhatsApp e Telegram trocando farpas no Twitter. Celular Samsung desbloqueado com o dedo decepado. Novas tecnologias de tela da Samsung. Android 12 e o que rolou no Google I/O 2021. Chegou a hora de ficar por dentro das grandes novidades dos últimos dias em mais uma edição do Plantão TC. A Samsung vem lançando nos últimos meses vários modelos para sua linha Galaxy A, já tendo chegado no Brasil nada menos que 8 aparelhos desde janeiro. Mas pelo visto a sul-coreana está longe de acabar e ainda prepara os novos Galaxy A22 e A22 5G para sua linha mais popular. Além do Galaxy M22, que deve ficar restrito a alguns países, os modelos da linha Galaxy A devem seguir muito do que vimos com o Galaxy A32 e Galaxy A32 5G, onde a versão com suporte à quinta geração da rede móvel tem alguns cortes para que o preço não suba muito. Pelo que foi vazado em testes, certificações e até homologação da Anatel, o Galaxy A22 4G terá o mesmo Helio G80 que o Galaxy A32, oferecendo um avanço discreto em desempenho se comparado ao Galaxy A21s e o seu Exynos 850. Pelo menos o aparelho deve contar com até 6 GB de RAM, mas não dá para saber se essa variante chegará no Brasil. Já o Galaxy A22 5G deve se firmar como o modelo mais barato com a nova geração da internet móvel, trazendo o mesmo chip Dimensity 700 da MediaTek, que temos no Realme 8 5G. As informações oficiais encontradas incluem ainda 4 ou 6 GB de RAM, assim como acontece com o A32 e o A32 5G. O Galaxy A22 4G teria como um grande diferencial a tela com tecnologia que agrada a uma parcela maior de consumidores, trazendo um display Super AMOLED HD com recorte em U contra um painel IPS LCD Full HD com recorte em V do irmão com 5G. Além disso, o A22 4G chegaria com 4 câmeras, enquanto a versão 5G teria só 3 sensores na parte traseira. Mas como essa câmera a mais é para dados de profundidade e as outras 3 são as mesmas, com um sensor principal de 48 megapixels, um ultra-wide de 5 megapixels e um macro de 2 megapixels, pouca gente vai sentir falta. Por fim, temos o Galaxy M22, que pelo visto será uma versão ligeiramente modificada do Galaxy A22. Ele traria o mesmo Helio G80, mas com 4 GB de RAM, provavelmente focando em entregar uma bateria maior como diferencial. A Samsung ainda não comentou os rumores e nem informou quando os novos aparelhos devem ser apresentados, então só nos resta aguardar. E mantendo ainda dentro da Samsung, uma situação no mínimo inusitada aconteceu na Espanha. Um controlador de guindastes teve o seu dedo decepado em um acidente. E depois de guardar o dedo para garantir que conseguiria dar entrada no seguro, resolveu testar se ainda conseguiria desbloquear o seu celular com ele. E conseguiu. Por ser um aparelho de entrada, o Galaxy A20 não possui mecanismos mais avançados de inteligência artificial que trabalhariam em conjunto com um sensor biométrico para identificar se o dedo usado para desbloqueio estaria vivo, sendo capaz apenas de recusar o uso de dedos de silicone ou outras formas normalmente usadas para burlar esse tipo de biometria. Bizarro, né? Seguindo na onda de coisas bizarras, que tal uma troca de farpas entre WhatsApp e Telegram no Twitter? Tudo começou com um post do Telegram ironizando o fato dos dados do Facebook irem parar no WhatsApp, ou seria o contrário. Algo que foi prontamente respondido pelo perfil oficial do Mensageiro Verde, que comentou sobre a falta de criptografia de ponta a ponta no Telegram. Claro que o Telegram não deixou barato, dando a entender que o próprio WhatsApp mente sobre as mensagens serem criptografadas de ponta a ponta, já que os usuários são capazes de restaurar backups da nuvem de uma forma muito simplificada e usando apenas o número de telefone. Pelo visto, isso deixou o responsável pelo Twitter do WhatsApp sem ter muito o que responder, porque a conversa encerrou por ali com uma enxurrada de respostas da thread comemorando a vitória do Telegram no debate. Saindo de tretas e coisas bizarras e entrando em novidades animadoras para o futuro. A Samsung participa nesta semana da Display Week 2021, onde as principais fabricantes de telas do mundo
mostram suas novas tecnologias que devem aparecer nos mais diversos produtos nos próximos meses. Dentre as novidades mostradas pela sul-coreana em um vídeo de divulgação, tivemos um novo tipo de híbrido dobrável entre smartphone e tablet chamado de S Foldable, que tem 2 dobras e já foi alvo de vários rumores desde o começo do ano passado. Diferente do Galaxy Z Fold 2, que apenas se fecha como um livro, o S Foldable pode assumir várias posições diferentes por ter 2 dobras, aumentando bastante a possibilidade de uso. Outro conceito que merece destaque é a tela enrolável, similar ao que tivemos nos modelos de Oppo e LG, onde o display é enrolado para dentro de um mecanismo e desenrolado conforme você precise de uma tela maior ou menor. Além de smartphones, a Samsung também demonstrou novidades que podem chegar para notebooks, incluindo tecnologia de câmera sob a tela e um rival para o ThinkPad X1 Fold da Lenovo, onde toda a parte interna do notebook é composta por uma enorme tela dobrável, mas até o momento nenhuma delas tem uma data concreta para chegar ao mercado. E fechamos esta edição do Plantão TC com os destaques do primeiro dia da edição 2021 do Google I/O. Conferência para desenvolvedores onde o Google mostra tudo o que ele tem de novidade em software. A grande estrela, como não poderia deixar de ser, foi o Android 12, que chega com a maior reformulação visual vista em muito tempo no robozinho verde. Temos paletas de cores que se adaptam ao papel de parede usado, muitas novas formas de customização da interface, novos ícones e muito mais. O primeiro beta público já foi liberado para modelos da linha Pixel e companhias parceiras como Asus, Xiaomi e Realme trabalham para incluir seus modelos no programa o quanto antes. Além do Android, o Google também mostrou que o Maps receberá novidades importantes, passando a priorizar rotas com menor poluição de carbono ou que sejam mais seguras, além de receber recursos de inteligência artificial para aprender com as decisões tomadas pelos motoristas e assim gerar cada vez resultados melhores. Quem é super esquecido sobre as senhas que cadastra por aí também recebeu atenção, com Chrome e Android passando a contar com um gerenciador de senhas muito mais inteligente e proativo, chegando ao ponto de te avisar se sua senha é ruim e sugerir novas opções aleatórias. E por falar em segurança, o Google Fotos finalmente ganhou a opção de álbum seguro, tornando aquelas fotos mais íntimas totalmente protegidas dos olhares curiosos. Também teremos mais controle sobre as memórias geradas automaticamente com base nas fotos e vídeos que são armazenados, evitando aquele desconforto de ver fotos do ex ou de uma fase da vida em que você não estava tão bem assim. Ufa! Para fechar, tivemos o projeto Lambda, que promete revolucionar a maneira como interagimos com os assistentes de voz. Com ele, você será capaz de ter conversas totalmente fluidas com o assistente, independente do contexto, o que permitirá encontrar o que procura de uma maneira mais direta e intuitiva. Essa foi uma semana bem recheada, então lembre-se de ir lá na pauta completa em texto no link da descrição para ver tudo o que comentamos aqui em detalhes, porque se fosse botar tudo no vídeo a gente não ia sair daqui hoje, não é mesmo? Mas e você? Qual a notícia que você achou mais legal? Ansioso pela chegada do Android 12? Acha que as telas dobráveis conceituais da Samsung saem do papel? É Team WhatsApp ou Team Telegram? Comenta aqui embaixo e eu fico por aqui. Nos vemos na próxima semana. Até mais!